Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é a Luciana Pereira e nós estamos em mais um Acerto Legal. Hoje, contando com a participação do doutor Heitor Guimarães, que abordará sobre direitos do consumidor em tempos de pandemia. O doutor Heitor é uma pessoa que eu tenho grande estima e consideração. É um nobre colega advogado que tem honrado a nossa advocacia. Boa noite, doutor Heitor, tudo bem? Boa noite, doutora Luciana. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer imenso estar aqui hoje. Estou muito feliz pelo convite. A senhora é uma pessoa que eu admiro muito, uma grande advogada, Obrigada. reconhecida em Nova Iguaçu. E estamos Uhum. juntos. É verdade, é verdade. Mas antes de apresentar melhor o doutor Heitor, antes de passar o palco para o doutor Heitor, eu gostaria de convidar você, que está conhecendo hoje o Acerto Legal, a curtir o nosso programa, porque a sua curtida é um incentivo e nos mostra que estamos no caminho certo, que estamos no caminho correto. Bom, quando nós falamos em direitos do consumidor, em tempos de pandemia, nós estamos entrando em uma seara problemática, porque durante esse período de pandemia, as relações de consumo elas foram muito abaladas. As relações de consumo elas passaram por muitos muitos problemas, né? Colocando dessa forma. E como o direito ele é mutável, ou seja, ele tem que se adequar à nova realidade social, eu resolvi convidar o doutor Heitor, que vai abordar com vocês as principais alterações que nós sofremos dentro dessa temática de direitos do consumidor. Então, doutor. Gente, mais uma vez aí, boa noite. Eu não estou conseguindo ver daqui quem está entrando, né? Mas eu já sei que tem vários amigos meus que estão presentes aqui na live. E antes da gente entrar no problema em si do direito do consumidor na pandemia, doutora Luciana, é importante a gente falar um pouco da importância do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 8.078 de 90. Sim. Bom, eu sigo muito um doutrinador, vou tentar falar de uma forma um pouco mais simples, que é o Risato Nunes. E o professor Risato Nunes, ele estabelece lá na sua doutrina que o Código de Defesa do Consumidor, ele foi inaugurado como uma lei especial, que visa justamente proteger todos os consumidores, e a própria Constituição que determinou que ele fosse criado, né? O Código de Defesa do Consumidor inaugurou no sistema brasileiro um modo de entrada que não existia antes. Nós sempre pensamos na legislação de forma hierárquica. Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, decretos. Uma hierarquia que chegou no ápice com um projeto de controle da Constituição Federal. O Código de Defesa do Consumidor, por ser uma norma principiológica, que pretende e regula relações que envolvam, de um lado, o consumidor e do outro, fornecedor, ele não entrou, digamos assim, de forma hierárquica no sistema. Ele faz um corte transversal, porque é uma lei que atinge todas as demais normas sem revogá-las. Para nós ficarmos com exemplo, quando se trata de seguros, os seguros são regulamentados pelas normas específicas, pelas normas da SUSEP, pelo próprio Código Civil. Quando surge uma seguradora de um lado e um consumidor do outro, o Código de Defesa do Consumidor tangencia essa relação sem revogar as normas já existentes. Mas diz aqui, quem deverá prevalecer será o Código de Defesa do Consumidor. Isso vale para todo o sistema, né, Luciana? É verdade, né? Como eu estava falando, o direito ele é mutável. E como ele é mutável, ele precisa se adequar à nova realidade social. Justamente. E durante a pandemia, a sociedade ela passou por novos desafios. Ela passou por... E uma nova visão ela teve que ser dada aos direitos do consumidor. Então, vamos começar aqui falando sobre algo que, pelo menos, eu escuto muito lá no escritório, muito mesmo, e o doutor também deve escutar aí no seu escritório. Alta de preços, doutor. Lembra lá no início da pandemia
que os consumidores estavam até mesmo denunciando. Isso. Foi alvo de várias matérias, várias reportagens. As pessoas estavam indignadas com o preço de, por exemplo, do álcool em gel, com o preço daquelas máscaras de proteção. Exatamente. Doutor, qual é a saída, qual é a solução? O que o consumidor que está se sentindo lesado com tamanha abusividade ele pode fazer? Então, doutora, aqui, na verdade, como a gente tem a maioria dos espectadores do Rio de Janeiro, é bom falar um pouco da lei que foi instituída aqui em meio a esse estado de calamidade pública, que foi instituído pela Lei 8.794, né, do dia 17 de abril de 2020, é que foi necessário, Luciana, a criação de uma lei estadual para tentar conscientizar os fornecedores de que não pode ser elevado o preço dos produtos. Ora, se a gente tem uma lei, que eu mesmo já falei no início, que é uma lei infraconstitucional, só está abaixo da Constituição, a própria Constituição determinou que ela fosse criada, para que a necessidade da criação de uma lei estadual, né? Mas como a gente está transmitindo isso para várias pessoas de diversos estados, eu vou falar um pouco dessa lei aqui do Rio de Janeiro, a importância dela, só que o Código de Defesa do Consumidor, para você aí que é de outro estado, ele vai ser aplicado. Você procure o PROCON, que o PROCON vai tomar as medidas cabíveis. Mas, bom, aqui no estado do Rio de Janeiro, com a implementação dessa lei, que é a Lei 8.769 de 2020, lá no artigo 1º, já estabelece o seguinte: fica vedada a majoração, sem justa causa, do preço de produtos ou serviços durante o período em que estiver em vigor o plano de contingência do novo coronavírus da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, essa lei proíbe que seja elevado o preço do produto e justamente o preço dos produtos que a doutora Luciana falou, que é o álcool em gel e as máscaras. Muitos fornecedores, né, doutora, se valeram dessa situação para lucrar. Para cometer a abusividade. Justamente. E assim... Perdão, pode falar, doutora. Nós sabemos que essa fixação de preços é um ato, mera liberalidade do fornecedor. Ou seja, ele pode estabelecer o preço que ele quiser, vírgula, desde que se respeite o consumidor. Então, existe a mera liberalidade. Ele tem autonomia para estabelecer o preço que ele quiser, mas, pelo amor de Deus, vamos respeitar o consumidor. Com certeza. Aqui no estado do Rio de Janeiro foi criada a 8769, eu acho que ela é de abril, se eu não me engano, não tenho certeza. Isso. Ela é de abril, né? A 8769. E eu tenho certeza que os outros estados, eles também já estão adotando medidas protetivas. Se não adotaram medidas protetivas, pelo menos tem o Código de Defesa do Consumidor, como a lei-mãe que visa proibir esse tipo de prática abusiva. Mas pode prosseguir, doutor. Então, doutora, voltando, né, para essa questão logo do artigo 1º, essa lei ela tem justamente o intuito de coibir, na prática, né, quem descumpre, quem aumenta os preços. E como que o PROCON está verificando isso? Eu posso dizer com propriedade aqui na minha cidade, que é a cidade de Mesquita. O PROCON, ele avalia primeiro o local, vê os preços, as denúncias, ele faz o contato com o fornecedor e pergunta para o fornecedor: olha, cadê as notas fiscais das compras que você vendia anteriormente à instituição do estado de calamidade? No caso dessa lei, né, 8769. E se ficar constatado que houve uma mudança brusca ou muito alta naquele valor, a loja vai ser autuada e o PROCON vai tomar as medidas cabíveis. Mas aí, doutora, como a gente está falando propriamente do Código de Defesa do Consumidor, para você que não é do estado do Rio de Janeiro, o artigo 39, inciso 5 e inciso 10, ele é bem claro. Ao definir como prática abusiva, só vou ler aqui na lei, o artigo 5º, né, o inciso 5º, que ele diz: exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Não pode. E elevar sem justa causa o preço do produto ou do serviço. E essa justa causa
não seria a pandemia, né, doutora? Com toda certeza, né? Não vamos cometer a abusividade, né? Justamente. Perfeita colocação, doutor. Então, para quem está chegando agora, o doutor Heitor está falando de uma lei estadual, tá? Que é a 8769 de 2020, uma lei que é válida somente aqui no estado do Rio de Janeiro, porém, os outros estados, se não foi criada nenhuma norma específica de forma a proteger o consumidor durante a pandemia, no tocante a esse aumento injustificado de preços, ele pode se valer da lei mãe, porque eu apelidei o Código de Defesa do Consumidor assim, não é isso, doutor? E é mesmo. É a nossa lei maravilhosa que eu sou apaixonado. Nós, né? Nós somos apaixonados. É isso daí. Bom, em relação às mensalidades escolares, doutor, Perfeito, doutor Heitor, porque nós temos aí um outro problema que todo o Brasil está enfrentando, não apenas aqui no Rio de Janeiro, como todo o nosso país está enfrentando. Como é que fica a situação desses pais que efetuam o pagamento de mensalidades, os filhos estão em casa, e muitas vezes e muitas vezes recebendo um ensino à distância que é precário. Exatamente. Porque hoje, como é que você vai pegar uma criança de 4, 5 anos, que é praticamente a idade da minha filha, para colocar em frente ao computador para assistir aula? E tendo que pagar a mensalidade, né? Nós temos aí um impasse. É um impasse que nós temos. De um lado, nós temos a escola, a instituição de ensino, que tem as suas obrigações, tem os seus encargos mensais, tem que pagar professores, tem os seus encargos, nós entendemos isso. Mas, por outro lado, nós também temos os consumidores que estão à mercê da própria sorte. Como é que Justamente. Fica isso daí? Justamente. Então, doutor, qual é a solução? Como, na verdade, nós estamos falando de algumas leis estaduais, né? Eu não sei nos outros estados, mas aqui no estado do Rio de Janeiro foi criada a lei, que é a Lei 8.864, de 3 de junho de 2020, que ela estabelece qual fornecedor, qual escola, que aqui, na verdade, a gente não determina somente como escola de fundamental, nível médio. É faculdade. A lei, inclusive, ela diz aqui, ó, ficam os estabelecimentos de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio, inclusive técnico ou profissionalizante ou de educação superior, de rede particular, em atividade no estado do Rio de Janeiro, obrigados a reduzir as mensalidades. Em que sentido vai ser essa redução? Que isso que eu acho que é o que mais nos procura, né, doutora? Como que vai reduzir, qual o montante, enfim, por essa lei aqui, lá no parágrafo 1º, inciso 1, ela determina o seguinte, naqueles estabelecimentos comerciais, né, que engloba tudo isso, e eu não estou falando nem a creche, porque a modalidade contratual da creche e da escola são totalmente diferentes. Na escola, na universidade, nos cursos profissionalizantes, você tem uma prestação continuada, diferente do que acontece com a creche. A creche você tem que pagar somente para eles tomarem conta do seu filho ou da sua filha. Mas, bom, nesses estabelecimentos que eu mencionei, se o valor for, na verdade, até R$350, o fornecedor está desobrigado de dar desconto. Perfeito? Até R$350 não é obrigado a dar desconto. Mas passou de R$350, aquele fornecedor ele tem que dar um desconto. E qual é o desconto? 30% do valor da diferença. Ou seja, se o cara paga R$350 e o valor da faculdade ou da escola é 400, ele tem que dar 30% de desconto nessa diferença aí de R$50. É assim que está funcionando no estado do Rio de Janeiro. Agora, para você que é de uma outra localidade, de um outro estado, que não tenha nenhuma legislação específica versando sobre esse assunto, eu, como advogado, eu creio que também seja o mesmo pensamento da doutora Luciana, eu entendo que você deverá primeiro entrar em contato com o estabelecimento, tentar buscar de uma forma extrajudicial uma composição amigável, né? Justamente. E se não conseguir aquela composição, aí você entra na justiça e o seu advogado vai procurar, com base
em princípios do direito civil, a teoria da imprevisão, rever aquele contrato perante a justiça, pedir uma tutela provisória, de urgência, para poder reduzir enquanto perdurar aí o tempo do novo coronavírus. Enfim, essa seria a minha orientação, doutora. Com certeza, porque, como eu falei, é um impasse. E é um impasse que precisa ser solucionado, porque nós até entendemos a situação dos estabelecimentos de ensino. Justamente. Nós entendemos os encargos que eles são obrigados a pagarem, a efetuar. Porém, e como é que fica o consumidor, não é? Como é que fica? Como é que fica aquela criança que está lá dentro de casa e não está nem recebendo um ensino à distância satisfatório? Eu já escutei várias reclamações desse sentido. Complicado, né, doutora? Eu já escutei reclamações também no sentido de que a escola, aqui no Rio de Janeiro, tá? A escola, o estabelecimento de ensino, mesmo com essa lei, ele falou que não vai dar nenhum desconto. Sim. Inclusive, semana passada eu recebi uma cliente que ela falou justamente isso, que o estabelecimento falou, olha, pode procurar os seus direitos, porque nós não vamos dar nenhum desconto. Eu fiquei assim, como? Isso acontece muito, né, doutora? Agora, na prática... É porque eles acreditam que o consumidor não vai fazer nada. Exatamente. Eles acreditam... O fato deles estarem, inclusive, assumindo essa responsabilidade de passar a aula por videoconferência, se a internet dele está caindo, ou a aula não for bem dada, e o pai vai estar ali para poder verificar isso, ele, inclusive, vai responder independentemente da existência de culpa. Está lá no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. É o risco do negócio, né? Doutor, vamos parar aqui só um minutinho que eu quero dar boa noite para as pessoas que estão nos assistindo. Eu estou vendo aqui que tem muitas pessoas conectadas, que estão compartilhando esse encontro. Sim, compartilhem, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão fabuloso e esclarecedor. Boa noite, Aline Varela, Marília, Bruno Moreira, Adilson, Ricardo... Fabiana, Ana Cláudia, Denilson, Paulo, são tantas e tantas pessoas. Obrigada pela participação de vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, mas eu acredito... Eu estou tentando entrar aqui no meu Facebook para ver os colegas que estão entrando, mas não estou conseguindo acessar, mas fica o meu muito obrigado aqui pelo carinho, por estarem assistindo e dando um pouco do tempo de vocês, né, para poder estar nos prestigiando. Pois é, eu não consigo visualizar se já teve alguma pergunta, mas caso tenha tido alguma pergunta, não se preocupe, porque depois nós vamos responder, nem que seja depois da live, ok, doutor? Pode ser? Com certeza, estamos à disposição. Tá certo, então. Vamos lá, então, vamos falar de um outro tema que é muito problemático também. Muitas pessoas procuram os nossos escritórios perguntando sobre isso. O consumidor não teve condições de efetuar o pagamento, por exemplo, da conta de luz, da conta de água, de um serviço essencial. A empresa pode ir lá e fazer o corte? Não serviço pode. Essencial, doutor? Não Como pode. é que fica, então? Mas isso significa que o consumidor não tem obrigação de pagar? Não, tem que pagar. Tem que pagar. Então, é uma dúvida que muitos consumidores nos perguntam, né, doutora? É verdade. Bom, o que acontece? Essa lei, na verdade, que eu mencionei agora, que proíbe a majoração do preço dos produtos, ela também diz lá no artigo 2º que fica vedada a interrupção de serviços essenciais, vedada, para quem não sabe, proibido, a interrupção dos serviços essenciais por falta de pagamento pelas concessionárias de serviços públicos. Ou seja, a concessionária de serviço público que fornece aquele serviço essencial, enquanto vigorar o período de contingência do novo coronavírus, não poderá cortar a energia ou o abastecimento de água. E se cortar, a pessoa poderá procurar a justiça. Agora, infelizmente, os núcleos de primeiros atendimentos do juizado, as defensorias públicas, estão atendendo só em regime de plantão, no caso só a defensoria. O NADAC não está funcionando, né, porque é no juizado especial civil. Enfim, você vai ter que procurar um órgão desse
para poder te auxiliar a você entrar com a demanda, ou procurar um advogado que seja especialista nesse tipo de ação para poder entrar. Mas assim, doutora, e para todos que estão nos assistindo, eu oriento aos meus clientes a não deixar virar uma bola de neve. Porque não significa... Exatamente, doutor. Não significa que, pelo fato de você não estar pagando, que você não vai ter que pagar lá na frente. Lógico Por que exemplo, vai. vamos supor que acabou esse período de contingência em setembro. Espero que seja antes. Se em dezembro cortarem a sua energia por causa de uma conta de abril, de maio, enfim, você vai poder entrar na justiça para poder proibir isso, mas vai ter que pagar. Um dia você vai ter que pagar. Então a minha orientação é para que pague. Eu não sei, doutora Luciana, como que está sendo isso em outros estados, mas eu acho que já devem ter tomado o Rio como exemplo, né, para poder resolver esse tipo de problema. Eu acho que eles também devem ter adotado algum tipo de medida legislativa. Agora tem uma... Cristiane está perguntando qual é a lei. Cristiane, é a 8769 de 2020. Perfeito. Não é isso, doutor? 8769? Isso aí. É, 8769. Artigo 2º. Porque são tantas leis na nossa cabeça que a gente com certeza. 8769 de 2020, é a lei que o doutor Heitor está mencionando aqui. Porém, é uma lei estadual. Ok? É uma lei que é válida somente aqui no estado do Rio de Janeiro. E assim, doutora? Não, pode concluir, desculpa, porque a sua voz está chegando depois para mim. Não, era isso mesmo, que é uma lei estadual, tá, Cristiane? É uma lei que é válida somente aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela pode até ser utilizada como um parâmetro em outro estado, né? Como um exemplo, como parâmetro, mas é uma lei estadual. Inclusive, eu já vi até artigos na internet de pessoas que discutem a constitucionalidade dessa lei. Verdade, tem muitos artigos. Sim, que se discute a constitucionalidade. Eu, como especialista em direito do Estado, eu sou uma que eu discuto totalmente a constitucionalidade dessa lei. Mas como advogada, como militante na área de defesa do consumidor, como pró-consumidor, lógico que eu utilizo essa lei a favor dos meus clientes. Aí não tem nada disso de constitucionalidade. Verdade. A gente utiliza a lei a favor dos nossos clientes, claro, né? Afinal, é uma medida legislativa. Exatamente. Muito acertada, diga-se de passagem. Aí, doutora, na verdade, inclusive foi uma dúvida do meu pai, de alguns empresários, né? Que me perguntaram, poxa, e para nós? Essa lei pode ser aplicada? Tem algum tipo de vedação? Como que fica? Bom, o próprio parágrafo 4º dessa lei, ele já explica que o disposto nesse artigo é extensivo aos MEIs, que são os microempreendedores individuais, às micro e pequenas empresas, aos optantes pelo regime de arrecadação de tributos, denominado Simples Nacional. Então, se aplica para quem se enquadra também nessa situação, doutora. Ah, maravilha, doutor. Perfeita a sua explicação. Muito bom mesmo. Obrigado. Nós temos aqui várias perguntas que estão chegando. Como o nosso tempo hoje ele é muito curto, é uma live de 30 minutos, 40 minutos no máximo, continue fazendo as perguntas que ao final da live nós vamos responder. Com certeza. Okay? Então, você não vai sair daqui hoje sem resposta. Pode ser que nós não tenhamos a oportunidade de responder agora, ao vivo, mas ao final desta live nós vamos lá responder todas as perguntas. Com certeza. Doutor, mais alguma observação a respeito da interrupção dos serviços essenciais? Somente essa. Se der algum problema, você que não pagou, procure um advogado, que ele vai entrar com a liminar ou a defensoria pública para poder satisfazer o seu direito. Bom, agora eu vou entrar em um tema que é muito mais polêmico do que tudo que nós conversamos até agora. Opa. Juros
abusivos, doutor Heitor. Juros abusivos. A pessoa fez um financiamento, fez um parcelamento da fatura do seu cartão de crédito e acredita que o banco está cobrando juros abusivos, doutor. Aquele super endividamento também, né? Ai, nem fala, doutor. Qual é o seu recado para esses consumidores? Então, doutor e consumidores, né? Essa é uma prática que está acontecendo muito agora, em tempos de pandemia. Primeiro, que a pessoa, muitas das vezes, ou foi mandada embora, está recebendo menos o valor que recebia. Muitas pessoas também trabalham como informais, dependem daquele valor ali de R$600 do auxílio emergencial. E o que está acontecendo? Não conseguem pagar aqueles valores de financiamento, não paga fatura em dia. Assim, a primeira orientação que eu dou é você entrar em contato primeiro com aquela administradora de crédito ou aquela empresa que financiou o seu empréstimo, um carro, veículo. Enfim, você primeiro tentar explicar para ela essa situação, sempre anotar o número do protocolo, com o dia e horário, nome do atendente. E você está passando a tua situação para ele, explicar, olha, eu não tive como pagar, você tem como modificar a data do vencimento para eu poder pagar sem juros, eu estou achando esses juros muito altos, eu teria como renegociar essa dívida. Enfim, depois de toda a sua insistência, se eles mantiverem essa situação de querer, de fato, empurrar, desculpa a expressão, no consumidor esse valor, você vai poder, de acordo com a teoria da imprevisão do Código Civil, que é onde os consumidores podem estar revendo o contrato, para aí o juiz poder analisar a sua situação. Obviamente, você não vai ter como discutir isso em um juizado especial civil, né? Que as pessoas utilizam como nomenclatura juizados de pequenas causas, que não existe, para poder estar solucionando aquele problema. Porque esse tipo de causa, ele é mais complexa. Certamente vai necessitar de uma perícia para poder estar analisando aquele tipo de juros. Você vai precisar pagar, muitas das vezes, um contador para poder ver se houve um excesso para ser aplicado o artigo 39, inciso 5 e inciso 10, para daí, então, surgir algum tipo de direito. Mas como o nosso direito né, doutora Luciana? É muito incerto, a gente depende de um terceiro, que é um julgador. Né? Enfim, basicamente isso, doutora. E consumidores. A reclamação das pessoas é que elas até entram em contato com as instituições financeiras. Pelo menos as reclamações que eu escuto. Que elas entram em contato com as instituições financeiras, mas elas sequer são atendidas ou respondidas. E no início da pandemia, houve aquela publicidade que os juros não vão ser cobrados. Aí já vai um outro esquema também, uma outra situação. Se você tem alguma forma de provar que aquela empresa te prometeu isso, ela vai estar fazendo uma oferta. E aí que surge o seu direito. O artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, ele te dá o direito de você pedir o cumprimento forçado daquela oferta, nos termos da oferta. Se ele te ofertou, ele vai cumprir. Senão, inclusive, ele estará sujeito ao artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, que é crime. Estabelece que é crime você fazer uma afirmação falsa ou enganosa ou omitir uma informação relevante sobre a natureza, qualidade, quantidade, preço, enfim, daquela prestação de serviço. Isso integra uma prestação de serviço. Ou seja, cabe inclusive um registro de ocorrência contra isso. E o consumidor tem até que cogitar a possibilidade de cobrar danos morais nesse tipo de situação. Justamente. Ele deve até cogitar essa possibilidade. Eu lembro até lá no início da pandemia que algumas instituições bancárias fizeram propaganda na televisão. Justamente. Lembra disso? Fizeram propaganda falando sobre juros e tal. E cria aquela expectativa, né? Naquela senhora que muitas das vezes está contando com isso. Enfim, como é que fica a situação? O consumidor é a parte mais hipossuficiente, mais delicada daquela relação. É verdade. Bom,
Outro assunto polêmico. Isso já acontecia antes, mas não sei por que motivo se intensificou agora durante a pandemia. Compras pela internet. O consumidor Perfeito, comprou. doutora. O consumidor foi lá, ele comprou e ele não recebeu. Doutor Heitor, como que pode uma coisa dessas? Isso sim, Bravo, isso né, sim, doutora? se intensificou de uma forma absurda. E eu não entendo por que aconteceu isso. Não tem. Infelizmente, né, vem acontecer essas situações. Né? Como é que fica a situação aí do consumidor que comprou um produto, ficou ali esperançoso de que receberia dentro do prazo de entrega ofertado pelo fornecedor e não recebeu? Bom, então, vamos lá. Eu entrei com algumas ações na justiça agora e eu estou esperando, né, doutora, ter algum tipo de resposta, porque com o judiciário parado, a gente fica muito à mercê do que vai acontecer. E a experiência que hoje eu tenho como orientar vocês é de situações que eu, como advogado, estou fazendo. Mas a gente, como advogado, né, doutora, a gente busca uma jurisprudência. Sim. A gente busca um julgamento que vai ser uniforme para aquele tipo de situação. E assim, no meu entendimento, pela legislação, toda aquela compra que foi realizada antes do período de instauração do estado de calamidade pública, que não foi entregue, inclusive até hoje, aquele fornecedor estará resguardado, entre aspas, né? Porque eu acho que tem condições de cumprir a oferta, pelo fortuito. Muitas pessoas, às vezes, confundem o fortuito com a força maior. Só que, nesse caso, seria o fortuito. Ou seja, ele será isento da responsabilidade, inclusive, de indenizar aquele consumidor. Nada obsta dele cumprir com aquela obrigação de fazer, aquela obrigação de dar coisa certa. Mas deixe bem claro, doutor, que é tudo devidamente comprovado. Justamente, devidamente comprovado. Tudo devidamente comprovado, porque o que nós mais escutamos são papinhos do tipo... justamente. Terceiro recebeu. Pois é. O responsável pela entrega teve um problema. Não, o consumidor não tem nada a ver com isso. Cadê aquele risco do negócio, né? O consumidor não tem nada a ver com isso. Uma outra situação que é bem importante, você que está passando por isso deve analisar, é que, de fato, aquelas compras que foram realizadas durante a pandemia, doutora, onde o fornecedor que vendeu, ele sabia da condição do isolamento social, sabia dos riscos, mas mesmo assim vendeu, ele vai ter que cumprir aquela oferta que está lá consagrada no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, a oferta ou a publicidade, ele vai ter que cumprir forçadamente. Sim. E o artigo 35, ele é bem claro. Ele diz lá, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável, perdão, desculpa, eu li o artigo 34. Fornecedor de produtos ou serviços que recusar o cumprimento à oferta, a apresentação ou publicidade, o consumidor alternativamente poderá pedir a sua escolha. Exigir o cumprimento forçado da oferta, que no caso é da obrigação, né? Nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, ou rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos, que seriam os danos morais. Pois é, doutor, excelente a sua colocação, com certeza está sendo muito esclarecedor para as pessoas que estão assistindo. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos que estão aqui nos assistindo, são muitos e muitos comentários, depois nós vamos responder um a um. Obrigada. Doutora Ana, que trabalha conosco lá na comarca de Nova Iguaçu, está aqui presente, tantas pessoas queridas. Agora que eu estou conseguindo acessar aqui, doutora. Assim, eu já vi aqui que a minha namorada está presente, a Brenda, minha mãe, a família toda que está em peso, meu pai. Queria agradecer aqui a todo mundo, doutora Cíntia, doutor Rodolfo,
Vários advogados aqui que estão presentes, inclusive minha professora da faculdade, doutora Viviane Zanardi. Doutora Ana Cláudia, que fez uma live comigo na semana passada sobre como recuperar a autoestima em tempos de pandemia. Que bacana, né, doutora? Muito bacana mesmo. Mas, doutor, nós ainda temos aquela questão dos contratos, lembra? Aqueles contratos de festa. Então, vamos prosseguir, porque muitas pessoas nos perguntaram. Eu estava conversando, você que está chegando agora, eu estava tendo um bate-papo informal com o doutor Heitor, e nós conversávamos sobre isso, sobre as principais queixas dos consumidores dentro dos nossos escritórios. E uma queixa que muitas e muitas pessoas apresentaram reclamações foram aquelas pessoas que fizeram contratos de festas, como festa de 15 anos, como casamento, e por conta da pandemia a festa não pôde ser realizada. Como é que fica a situação dessa pessoa, doutor Heitor? Doutora, muito complicado, assim, eu tenho recebido consumidores, né, clientes, que estão sofrendo muito com isso, que muitas das vezes pagaram 2, 3 anos a festa. Eu sei. Antes de iniciar, eu queria agradecer aqui também a presença da doutora Cristiane Benevides, doutora Yara Couto, é uma honra ter vocês aqui. Mais uma vez, parabenizar a doutora Luciana aqui por esse brilhante projeto do Acerto Legal, que eu acho muito importante para você estar passando para os consumidores, para os telespectadores, os direitos. Muitas das vezes as pessoas têm dúvidas. Meus parabéns aí, doutora. Obrigada. Por favor, compartilhem essa live. Isso aí. Para que mais pessoas tenham acesso a essas informações tão relevantes no momento que nós estamos vivendo de pandemia. Justamente. Compartilhem e curtam um Acerto Legal. Como eu falei lá no início da live, a sua curtida é um incentivo. E nos mostra que nós estamos no caminho correto, né, doutor? Com certeza. Então, voltando para a situação, né? Todo aquele consumidor que ele decidiu contratar algum tipo de festa, ele tem aquele pensamento, tem em mente, de que aquilo vai acontecer. Muitas pessoas, inclusive eu, se eu fizer algum tipo de contrato, por exemplo, uma festa de 1 ano, uma festa de 15 anos, um casamento, é porque aquela data específica, ela vai ser especial para mim. Ou seja, se eu paguei durante um período e não vou conseguir aquela data, para mim não é mais importante. E assim, muitos consumidores vêm e estão perguntando, poxa, doutor, como que eu vou fazer nessa situação? Eu não quero mais esse dia. O fornecedor, a empresa que eu contratei, ela é obrigada a me devolver o valor integralmente? Aí eu digo para você, sim, é obrigada. Só que se ela conseguir comprovar que teve gastos com terceiros, por exemplo, com um buffet que ela contratou, que a gente sabe que o buffet muitas das vezes é contratado uma semana antes, mas por que eu estou falando isso, doutora? Eu não lembro ao certo que dia que ficou instituído o estado de calamidade, se foi dia 13 ou dia 14. Mas vamos supor aquele fornecedor que contratou o buffet no dia 10. A festa que seria no dia 14. Ele teve um gasto, correto? Aquele gasto ali, ele vai poder ser descontado. Com certeza. Mas aí vamos supor aquele consumidor que teria essa festa marcada, por exemplo, para maio ou junho agora. A empresa vai ter que devolver o valor todo. E o que eu estou sentindo, doutora, na prática? Muitas pessoas estão, no caso, pessoas que eu digo, os fornecedores, né? Estão tendo uma certa resistência de devolver esse valor. Doutor, uma certa resistência? Fui delicado, né? Uma certa resistência, não, uma total resistência. Total resistência, justamente. Pela nossa experiência como militantes na área de direito do consumidor, uma total resistência. É uma absurdo, né, doutora? Pois é, a abusividade é muito grande mesmo. E qual é a solução? Recorrer à justiça. Recorrer à justiça. Não tem... Porque, assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece lá no artigo 14... o 14 e 13, né? Porque muitas empresas também são comerciantes. Sim. De que o fornecedor, ele responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores. E o fato de você reter aquele valor, que muitas das vezes é alto, tem gente que paga aí 80 mil. Eu recebi um consumidor que a empresa recebeu 80 mil dele e não quer devolver.
Aí, complicado, né, doutor? Eles dizem para o consumidor que vão retirar o sinal e que vão devolver as parcelas, mas não, tem que devolver todo o valor. Por isso que é importante a negociação, você está fazendo o possível para resolver de forma administrativa, para ensejar ali o teu dano moral. Tem aquela teoria do desvio produtivo, né, doutora, do consumidor, que o está desvio perdendo produtivo. tempo, enfim. Normalmente eu aconselho os meus clientes a fazerem reclamações formais. Envie e-mail, mensagens, acesse o site, postula uma reclamação, vai lá no Reclame Aqui, abre uma ocorrência, tenta comprovar que você tentou administrativamente solucionar o problema e a empresa ela se recusou a oferecer uma solução. Ou a solução que a empresa ofereceu, ela não é satisfatória para você. Depois dessa comprovação, se nada for resolvido, não tem outra alternativa, você tem que ajuizar com uma ação judicial. E é possível, sim, entrar com ação judicial durante esse período de pandemia, nada te impede de fazer isso. Nada te impede. Inclusive, algumas comarcas aqui no Rio já até realizam audiência por videoconferência, enfim, né? Mas isso aí é um papo para uma outra live, né, doutor? Verdade. E assim, doutor, eu estou vendo aqui que muitos advogados estão entrando, muitos amigos aqui, fico muito feliz aí com a audiência. Sim, e, doutora, o que acontece? É uma dica até que eu dou para os colegas, né? Sempre quando eu estou junto. Lá no escritório, eu estou começando a enviar notificações por AR nos Correios para estar, de certa forma, tentando resolver aquilo de uma forma amigável. Porque muitas empresas, quando recebem aquele documento de um advogado, eles fazem o possível para tentar solucionar, porque sabe que o advogado vai entrar na justiça. Sabe que tem as provas para ele poder entrar na justiça. Sabe que o consumidor, ele já até procurou um advogado. Com certeza. Para poder aí é bem bacana essa ideia também. O AR. Eu também oriento os meus clientes a fazerem isso, né? A gente tenta solucionar o problema administrativamente primeiro, mas não sendo solucionado, a pessoa tem que procurar a justiça, não tem como fugir disso, senão ela não vai resolver o problema. É verdade. Bom, doutor Heitor, mais alguma observação? Por enquanto, não. Estou aberta aí para... Ah, não, perdão. Na verdade, foi um ponto que a gente não abordou, mas assim, eu vou abordar bem brevemente, é a questão do vício dos produtos. Que muitos consumidores, doutor, estão vindo me perguntando, doutor, mas como que eu vou fazer para levar na loja se a loja está fechada? Suspende aí a questão da garantia. Enfim, todo produto que você compra, ele tem uma garantia, que é aquela garantia legal. Sendo produto de... deixa eu ver aqui, direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, ele caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos não duráveis, e 90 dias, tratando de fornecimento de serviços ou produtos duráveis, ou seja, é aquela garantia. Deu problema no seu produto, você entra em contato com o fornecedor, deixa registrada aquela sua reclamação, com dia e horário, para você resguardar o seu direito futuro. Agora os estabelecimentos estão voltando a abrir. Desculpa. Ou seja, vocês podem estar levando. Aí, se não conseguirem solucionar o prazo em 30 dias, está lá no artigo 18, parágrafo 1º, aí você vai ter a sua escolha aí do inciso 1, que é a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição do valor pago monetariamente atualizado ou abatimento proporcional. Só que para você ter esse direito, você tem que enviar o seu produto para o fabricante analisar e em 30 dias, se ele não solucionar, aí você vai ter esses direitos que eu li agora. Só essa pequena observação, doutora. Tá ok. Perfeito, doutor. Doutor Maurílio acabou de entrar aqui, doutor. Opa! Doutor Maurílio. Um prazer, meu Deus do céu, que saudade, que saudade desse pessoal. Né, doutor? Nossa, eu nunca imaginei que eu sentiria tanta falta de fazer audiência. Nem eu. Eu nunca imaginei uma coisa dessas. Em breve estaremos juntos, doutora, com certeza. Assim espero, doutor Heitor, assim espero. Em breve, em 2020 ainda. É verdade. Olha, doutor Heitor, estou muito feliz com a sua participação. Obrigado, doutora, também. Estou honrada mesmo. Eu que me sinto honrado, de coração.
Você é um jovem advogado, mas tem honrado a nossa advocacia. Obrigado, doutora, obrigado. Tem sim, tem honrado a A nossa gente pega advocacia. pessoas como a senhora, como o doutor Maurílio, para a gente tentar ter como exemplo, né, como paradigma, a ser seguido. Muito obrigada, doutor Heitor. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, nos prestigiando. Obrigada a todos os colegas que estiveram aqui. Nós vamos responder, eu faço questão de frisar isso, que as dúvidas, assim que terminar a live, nós vamos lá responder um a um. Gratidão. Obrigada mais uma vez, doutor Heitor. Muito obrigada pela sua participação e obrigada a todos vocês que estiveram conosco até agora. Obrigado a todos, obrigado, doutora, pelo carinho. Espero que possamos gravar em outras oportunidades. Com certeza. Eu milito também muito em direito de família, tem vários assuntos aí na pandemia para serem discutidos. Mas quero mais uma vez te agradecer aqui por esse convite. Tá, e a todos os presentes. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço para vocês e nos encontramos na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, 20 horas, aqui no Acerto Legal, para mais um encontro que também estará imperdível. Forte abraço, doutor Heitor. Até a próxima. Doutora. Tchau, tchau, querida. Tchau.